Olá, na aula passada fizemos a instalação do FluidSim para ambiente Windows e do Pneumatic Developer para ambiente Android. Os dois softwares são softwares de simulação, são gratuitos e para praticar fizemos o circuito de acionamento de um cilindro de simplização. Hoje vamos rever o circuito de comando direto e o comando indireto. São circuitos que já vimos no início do ano, mas vamos repetir para fixar os conceitos. Então vou fazer primeiro aqui no FluidSim. Vamos aqui no ícone do FluidSim e dar duplo clique. Então ele vai abrir aqui o programa. Lembrando que se ele abrir dessa forma, totalmente vazio, sem área de trabalho e sem biblioteca, então a primeira coisa que você tem que fazer é abrir aqui a visão geral da biblioteca. Isso pela seguinte razão, uma vez que ele abre aqui a visão geral, quando você for abrir a área de trabalho, ele abre ao lado, ele não vai cobrir toda a extensão da tela. Então ele já divide a área da biblioteca com a área de trabalho. Tá? Então nessa sequência você já fica com essa configuração que dá para trabalhar mais fácil. Então, na aula passada vimos o cilindro de simplização, como é que ele é acionado. Hoje a gente vai ver o de duplação num comando direto e depois num comando indireto. Então está aqui meu cilindro de duplação. Qual que é a diferença entre ele e o de simplização? Ele tem duas conexões. Uma para fazer o avanço do êmbolo, outra para fazer o recuo do êmbolo. O cilindro de simplização só tem uma conexão. Para acionar um cilindro de duplação, você vai precisar de uma válvula 5 duas vias. Então eu vou colocar aqui embaixo, válvula 5 duas vias. Vou abrir um pouco o espaço aqui, que depois eu vou colocar mais circuitos aqui entre os dois elementos. Vou precisar também de uma fonte de ar. Então já podemos fazer algumas conexões. Então, ó, quando a conexão ficar verde, clica o botão do mouse, mantém apertado até o ponto destino e solta. Mesma coisa aqui. Então, ficou verde, clica o botão do mouse, mantém apertado até o destino. Fiz as conexões. Essa válvula 5 duas vias ainda não está completamente configurada. O que a gente precisa colocar? O acionamento do lado esquerdo e o acionamento do lado direito. Então vamos dar dois cliques na válvula. Do lado esquerdo vou colocar um acionamento manual, um botão, sem trava. E do lado direito vou colocar um retorno por mola. Clico OK. Minha válvula está completa. Aliás, agora falta colocar a configuração de escape nas saídas 5 e 3. Então eu vou aqui na saída 5, dou um duplo clique. E aí eu seleciono a opção de escape. Eu vou colocar aqui um silenciador. OK. Mesma coisa na saída 3. Duplo clique, opção de escape, silenciador. OK. Agora o meu circuito está completo. Vamos simular, só clicar o botão play ou F9. Então lembrando a codificação aqui de sinais, a linha azul escura significa a área de alta pressão e azul claro a linha de baixa pressão. O que está acontecendo aqui então? A fonte de ar está com 6 bar, ele entra na válvula, segue por esse caminho e entra na parte frontal do cilindro de duplação. Ele pressuriza essa área, empurrando o êmbolo para trás. Essa parte aqui de trás, essa conexão, ela está livre para o ambiente. Se você seguir o sinal, a tubulação, ele tem um escape aqui no pino 5. Então ele vai direto para o ambiente, não tem pressão, ou é a pressão ambiente. Tem aqui, então é uma pressão baixa. O que acontece se eu acionar a válvula? Esse lado esquerdo ocupa essa posição e faz a reversão. Está vendo o sinal? Agora a linha de alta pressão vai para a parte anterior do cilindro, empurrando o êmbolo para frente. A parte frontal
segue esse caminho e escapa para o ar através da saída 1. A mola faz o retorno, então quando eu solto, tiro o acionamento manual da válvula, a mola garante o retorno à posição inicial. Vou parar a simulação, que eu quero fazer mais algumas alterações nesse circuito. Se vocês separaram, o acionamento da haste do cilindro é bastante rápida. Como é que a gente pode fazer para ele fazer um acionamento um pouco mais lento? Nessa conexão aqui, eu posso fazer o seguinte. Vou tirar a conexão de ar. Aqui atrás também vou tirar a conexão de ar. E aí eu posso colocar uma válvula de controle de fluxo ou controle de vazão. Então eu vou pegar duas válvulas, porque eu vou colocar tanto para avanço quanto para recuo. Eu vou virar essa válvula 90 graus, ou melhor, eu vou virar a 270 graus. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Vou deixar um espaço aqui, vou girar 270 graus, para ele ficar do mesmo jeito que essa válvula da direita, e eu vou completar as conexões. Agora vamos dar o duplo clique sobre a válvula e vamos restringir o fluxo de ar. Vou colocar 20%. Ok. Aqui também 20%. Ok. O que vai fazer essa válvula de controle de fluxo? Quando o ar entra por aqui, acompanha o caminho do ar. Ele vem e aqui ele encontra uma bifurcação. Ele tem duas opções, ou pode ir por onde tem essa esfera, ou ele pode ir pela restrição. Qual caminho ele vai? Ele vai pela esfera. Por que ele vai por esse caminho? Porque aqui você tem que imaginar que esse V é um funil e essa esfera é uma válvula. Então o ar passando por aqui, pelo funil, ele expulsa a esfera, permitindo a passagem do ar por esse caminho. Em outras palavras, essa válvula de controle de fluxo não vai restringir a passagem de ar para retorno. Então ele entra aqui, empurra o êmbolo para trás e o ar que estava aqui na câmara posterior, ele desce por esse caminho. Encontra novamente dois caminhos possíveis, ou pela restrição ou pela esfera. Ele vai por onde? Pela esfera ou pela restrição? Ele vai pela restrição. Por quê? Porque ao passar por aqui, ele empurra a esfera contra o funil. Fazendo essa ação, ele trava essa passagem. Então o ar é obrigado a passar pela restrição e aí escapar pela saída 5. Ou seja, essa válvula da esquerda vai ser acionada toda vez que o êmbolo recuar. E vice-versa, o que acontece com essa válvula? Ela vai ser acionada ou vai restringir o fluxo de ar quando o caminho do ar for esse, para avanço do êmbolo. Então vamos fazer o seguinte, em vez de deixar em 20%, eu vou deixar em 100%. Então essa válvula está com abertura 100% e essa aqui está em 20%. Qual dessas válvulas vai controlar o avanço? Ou, em outras palavras, se eu apertar a simulação e acionar a válvula, qual o movimento mais lento? O de avanço ou o de recuo? Vamos ver? O avanço foi rápido, o recuo está sendo lento. Por que o recuo está sendo lento? Porque o ar está passando por aqui em alta pressão, preenche essa câmara, e o ar que está aqui, ele vai descer, sair por aqui, passar por essa restrição que é de 20%, né? 20% e sair para cá. Então essa válvula controla a velocidade de recuo
e, consequentemente, essa aqui vai controlar a velocidade de avanço. Como esse daqui está com 100%, o avanço vai com 100% da velocidade. Como essa está com 20%, a velocidade de recuo é 20%. É mais lenta. Agora, o que eu faria para diminuir a velocidade de avanço? Faço o contrário, aumento a vazão dessa válvula e restringo a vazão dessa. Vou colocar um pouco mais que ele ficou bastante lento, né? Vou colocar 50%. Então agora o avanço vai ficar lento. Vamos ver? Avanço lento, recuo rápido. Avanço lento, recuo rápido. Que tipo de aplicação utiliza essa característica? Se você colocar aqui, por exemplo, uma ferramenta, uma furadeira, ele vai avançar lento para fazer o furo e recuar rápido para liberar a peça que ele fez o trabalho. Agora vamos fazer uma outra experiência. Eu vou pegar esse circuito todo, eu vou copiar, Ctrl C, clico aqui do lado direito, Ctrl V. Então copiei todo o circuito para cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa válvula, abrir as conexões que estão nela. E aí eu vou virar 180 graus. Vou alinhar para ficar certinho e refazer as conexões. Pronto. Então, lembra que aqui, quem que controlava o avanço dessa haste? Válvula da direita. Vamos ver agora quem controla o avanço dessa haste. Essa aqui está em 100%. Essa aqui eu vou deixar em 100% também. Vou restringir essa. Vamos ver o que acontece. Dá um play. Avanço lento. Vou aumentar um pouquinho mais. 50. Então, essa aqui controla a velocidade de avanço. E aqui nesse caso? 50 nessa, 100 nessa. Essa aqui controla o avanço. Agora, para a gente lembrar o que é cada elemento desse circuito, vou usar texto e escrever aqui do lado. Vou parar a simulação. Se a caixa de texto não aparecer aqui nessa visão geral, você pode procurar aqui na biblioteca, visão hierárquica, aparece texto. Vou colocar o texto aqui, duplo clique. Que elemento é esse? É um cilindro de dupla ação. Vou colocar um tamanho pequeno para ele ocupar menos espaço. Ok. Cilindro de dupla ação. Esse circuito todo, como é que ele chama mesmo? Ctrl C, Ctrl V. Opa. Comando direto. Ctrl C, Ctrl V. Comando direto também do lado direito. Como é que chama esse elemento? Colar. Válvula reguladora de fluxo. Copiar, colar. Como é que chama essa válvula? Válvula direcional 5, 2 vias. Comando manual e retorno por mola. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar um tamanho menor. Ok. Alt
Alt Enter, não, Ctrl Enter, ok, pronto. Ctrl C, Ctrl V, aqui também. Deixa eu deslocar um pouco para a direita. Ctrl C, Ctrl V. E esse elemento aqui, finalmente, o que que é? Fonte de ar. Ctrl C, Ctrl V, está aqui. Dessas duas válvulas, qual a que controla a velocidade de avanço? É o da direita ou da esquerda? É o da direita, certo? Ctrl Enter, ok. Ctrl C, Ctrl V. Quem controla a velocidade de avanço nesse caso? Deixa eu fazer menor. 6, ok. 6, ok. Pronto. Então, essa válvula controla o avanço e essa controla o avanço. Consequentemente, quem controla o recuo é a outra válvula. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui. Então, essas aqui são válvulas reguladoras de fluxo. Sendo que essa controla o recuo, essa controla o avanço, essa controla o avanço, essa controla o recuo. Certo? Pergunta, qual desses circuitos aqui é mais recomendável para você utilizar? Vamos ver. Vamos restringir um pouco mais aqui a velocidade de avanço, só para a gente ter para entender melhor o que está acontecendo. Vou colocar 20%, aqui eu vou colocar 20%. Um avanço lento, avanço lento. Se vocês observarem, aqui ó, tem alta pressão e todo esse circuito está com baixa pressão, inclusive dentro do cilindro. Quando eu aciono essa válvula, o que acontece? Como a restrição do ar está para cá, o que acontece é que todo esse caminho, inclusive o ar que está dentro do cilindro, está em alta pressão até esse ponto. Ou seja, o avanço desse êmbolo está sendo com pressão de ar alta. Enquanto que aqui, a pressão alta chega só até aqui. Daqui para frente, incluindo aqui a parte dentro do cilindro, está com baixa pressão. Ou seja, o avanço do êmbolo está em baixa pressão. Visualmente no simulador você não nota diferença nenhuma, mas você vai notar diferença no acionamento de um dispositivo ou de uma ferramenta que ele tiver aqui. Se você faz um movimento de algo pesado, de alta inércia, com um cilindro estando em alta pressão, o movimento é mais suave. Se você faz um movimento de algo com alta inércia, um cilindro com baixa pressão, o movimento é mais errático, ele vai e para, vai e para. Então a opção da esquerda é preferível na implementação prática do que na direita, embora no simulador não faça diferença nenhuma. Tá certo? Então esse aqui é o comando direto.
Vamos fazer agora o comando indireto. Eu vou aproveitar esse circuito, né, da esquerda, vou apagar esse. Então, vou deixar só o circuito da esquerda. Né, que lembram que ele é um circuito que mantém a pressão dentro do cilindro. Né, e na prática é uma implementação mais efetiva na prática. Vou transformar ele num comando indireto. Como é que a gente faz? Aqui na válvula 5 duas vias, eu vou trocar o comando manual. Então, vou tirar o comando manual. Vou colocar um comando pneumático. Vou deixar esse. E aqui também eu vou tirar o retorno por mola, colocar um comando pneumático. Tá aí. Vou puxar um pouquinho mais para a direita. E aí, o comando dessa válvula passa a ser por ar comprimido. Então, eu preciso de uma válvula para jogar ar comprimido para essas entradas. Eu vou utilizar aqui uma válvula 3 duas vias. Como é que vai ser essa válvula? Ela vai conectar a saída dela no comando. Aqui eu vou precisar de uma fonte de ar. Então, eu vou aproveitar essa mesma fonte de ar e vou conectar aqui. Conectar essa válvula 3 duas vias na mesma fonte de ar. Esse ponto é o escape. Vou colocar um silenciador e vou configurar essa válvula para acionamento manual e retorno por mola. Ok? Tá aí meu circuito de acionamento da válvula 5 duas vias. Notem que agora ele não tem retorno por mola, ele tem que ter um comando para retornar para a condição inicial. Então, eu vou pegar essa mesma configuração que eu fiz para a esquerda, copiar, colar aqui à direita e fazer as mesmas conexões. Notem que se eu fizer a conexão para a fonte de ar e aparecer esse símbolo de proibido, é porque ele não está deixando fazer a conexão naquele ponto. Mas se eu subir um pouquinho, ele já permite. Então, eu vou fazer aqui. Conecto no comando. E aí está montado o meu circuito. Como é que ele funciona? Essa válvula manual, ele vai mandar comutar essa válvula, que vai fazer a haste do cilindro avançar. Essa válvula da direita vai fazer o comando para a válvula 5 duas vias retornar à posição inicial, fazendo com que a haste retorne para a posição original. Vamos ver? Ele está reclamando que tem componentes sobrepostos. Vamos dar uma acertada aqui. Só vou descer um pouco essa conexão. Pronto. Então, alta pressão vem da fonte de ar, para aqui na válvula 3 duas vias, e aqui na válvula 5 duas vias ele continua empurrando a haste do cilindro para trás. Quando eu aciono a válvula da esquerda, ele vai avançar a haste. De forma lenta, porque essa válvula aqui está com restrição de passagem de ar. Vou colocar 80%, 70%. E essa válvula comanda o retorno. Comanda a ida, comanda a volta. Deixa eu colocar 50% para vocês observarem mais um detalhe. Para fazer o avanço da haste, basta eu apertar uma vez. Então, se eu soltar o comando, ele continua indo porque essa válvula se mantém comutada. Para ela voltar para a posição original, eu mando um pulso na válvula da direita. Ou seja, essa válvula 5 duas vias mantém estado. Ela mantém o estado comutado, não comutado. Ele funciona como um elemento de memória. Ou seja, eu sei, através do estado dela, quem foi a última válvula que a acionou. Então, no caso, como ele está não acionado, a última válvula foi essa. Se ela estiver no lado acionado,
Foi a válvula da esquerda, foi a última acionada. Então esse aqui é o comando indireto.